Saudação para você que acompanha os canais do Portal Fatos Marcantes. A gente está de volta para mais uma rodada de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos. A gente está recebendo hoje aqui no estúdio o vereador Elan Alencar, do DC, que foi reeleito, uma votação expressiva, mais de 8 mil votos. Obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem, Elan? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os seus internautas. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui participando do seu programa. Parabéns. Obrigado. Eu queria parabenizá-lo também pela eleição, pela reeleição, na verdade, né? O senhor vinha aí, saltou de uma quantia de 3 mil para 8 mil votos para conseguir essa margem aqui em Manaus nos tempos atuais. É difícil. Como é que foi para conseguir essa margem aí? Fábio, é muito trabalho, né? Muita gente acha que é só ali no parlamento, você que acompanha a classe política como um todo, sempre está lá na Câmara, só que não é só aquilo, né? Aquilo faz parte de um processo de representatividade do povo, mas o que me mais assim chama a atenção é estar nas comunidades, próximo da população, ouvindo a população, levando as demandas para a prefeitura e resolvendo os problemas dentro das possibilidades. Bom, vou logo ao assunto principal, que diz respeito agora à eleição da nova presidência, nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. O senhor esteve cotado na eleição anterior, né, 2022, chegou ali, bateu na trave, Caio André acabou se elegendo, e aí se sentiu no final, principalmente o grupo aliado do prefeito, uma dificuldade, isso quem fala foi o próprio prefeito, né, imposta por não ter alguém da sua liderança na presidência. O senhor agora está cotado novamente, assim como já conversei com outros vereadores, Davi Reis, entre outros vereadores ali da casa. Como é que o senhor pensa nessa construção? O senhor já está atuando? O senhor tem interesse de ser presidente da casa? Olha, a gente tem a capacidade, já tem mais essa know-how, né? Know-how, essa postura política também, já é o segundo mandato. Mas assim, Fábio, não é são 41 vereadores. Eu faço parte do parlamento. E aí, eu faço parte do Partido Democracia Cristã. E o que aconteceu? Quando a gente montou essa estrutura do partido, foi para fazer 2, 3 vereadores. Graças a Deus, eu consegui ser reeleito. Mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer o número de vereadores que a gente estava pensando em fazer, que seria de 2 a 3 vereadores. Isso gera uma dificuldade. Porque você imagina que você é um vereador em uma representatividade de um partido que só está você. Aí você pega o Avante, que elegeu 7 vereadores, você pega o MDB, que elegeu 3 vereadores, o PSD, que elegeu 3, o AGI elegeu 3 vereadores. Então, assim, do grupo do prefeito Davi Almeida, o único partido que fez só um vereador foi o nosso partido. Então, isso me gerou um problema. Porque como é que eu vou me articular só, né? Então, a vontade, o conhecimento, a dedicação, a fidelidade ao grupo político do prefeito Davi Almeida existe. Mas a viabilidade política, Fábio, ficou muito difícil, né? Então, assim, a gente tem um comando. Eu faço parte de um grupo político. E até o momento, isso a gente estava falando no off aqui, poxa, vereador, como você conseguiu? Consegui ser reeleito porque eu estou nas ruas, porém eu tenho parte dos serviços públicos que é da população, mas quando eu bato na porta da prefeitura, as coisas acontecem. E aí, nesse momento, eu não posso dar uma de durão, de intransigente e dizer que eu não preciso dessa parceria da prefeitura, que eu vou fazer uniões assim que não sejam tão republicanas, que não façam parte da prefeitura. Então, assim, eu dependo muito do sim e do não do prefeito Davi Almeida para alguns projetos, inclusive esse da presidência da Câmara. Então, a gente está aqui como um soldado, mas fazendo parte de um comando. Se ele disser, Elan, você está escalado para fazer isso, a gente vai lá e cumpre a missão. Se ele disser, Elan, você vai estar escalado para um outro momento, a gente vai cumprir a missão da mesma forma como eu cumpri no passado, da forma que você relatou agora há pouco. Pois é. E já teve alguma conversa nesse sentido, vereador, com ele ou com alguém da base? Eu tive uma conversa ontem com o prefeito. Ele está ouvindo todos os vereadores. O prefeito não vai cometer erros. Ele aprendeu muito com as urnas, Fábio. Foi uma eleição muito difícil.
e a gente entende que o novo processo desse novo prefeito Davi Almeida, daqui para frente, vai ser de muita resiliência e um cara que vai ouvir mais também os seus pares e também a voz do povo. Então, assim, nós, enquanto políticos, entendemos que precisamos ter um alinhamento melhor com a sociedade, com a população. Não que eu não tenha. Tanto é que nas urnas demonstrou que o Elan Alencar tem esse alinhamento. Mas a gente fala no contexto geral, porque quando a população olha para a gente, não olha como uma única pessoa, ela olha para ti como político. E aí te coloca no balaio de gato, né? É verdade. Vereador, e como é que tá hoje, como é que o senhor avaliou esse último biênio lá na verdade, a última gestão, né? E também fazendo uma avaliação sobre a presidência da casa lá, né? Não sei se o senhor pode fazer essa avaliação para a gente do trabalho. Posso, tranquilamente. O Caio é um amigo pessoal. Só que na política, às vezes você coloca a pessoalidade ou a impessoalidade da pessoa de lado e vai para os interesses políticos do grupo que você faz parte. E aí, eu, até quando foi na segunda-feira após a eleição, eu disse, poxa, presidente, eu sinto que assim a sua ausência nos próximos 2 anos e desejo ao senhor toda sorte e tal, né? Mas foi assim muito traumático, sabe? O Fábio, você ser vereador de situação, uma Câmara dividida, com minoria, né? Em média, a maioria em um momento que precisava ali, mas para o bem de Manaus. E, de fato, a gente acha assim, a população avaliou. Você imagina que todo mundo falava, e era até uma interrogação, qual seria o número de renovação na Câmara. Foi pequeno, né? E aí é uma das menores dos últimos 30, 40 anos. Foi renovada algo em torno de 30%, Fábio. 13 dos 41 vereadores, 13 vereadores apenas não conseguiram a reeleição e o próprio presidente da Câmara, com uma votação grande, porém, ele estava ali num partido, porque essa reforma ali meio que partidária, Fábio, inviabilizou algumas questões, né? Então, assim, não adianta, olha só, o meu partido, como eu falei agora há pouco, a gente tinha tudo para fazer de 2 a 3. E aí, de repente, alguns colegas não conseguiram alcançar o número de votos necessário. Fizemos apenas 1. E lá no Caio, lá na União Brasil, por exemplo, eles tinham a intenção de fazer até 6. E eu acho que fizeram 4 ou 5 vereadores. Já aqui no Avante, fizeram 7 vereadores. Então, assim, essas questões partidárias acabam pelo coeficiente eleitoral, vereadores com 6 mil votos ficaram de fora, né? E isso foi que levou ali a Câmara, nessa divisão da Câmara, muitos colegas de oposição ferrenha ali não conseguiram, Fábio, a reeleição. Você acha que o caso que possibilitou que o Caio não se reelegesse foi a questão de adotar um posicionamento mais combativo em relação à prefeitura, à situação, se colocar na oposição de fato? Eu acho que o povo ele quer que você seja mais resolutivo. Quando você tem uma figura de oposição, você cria uma barreira entre você e a gestão pública ali, o executivo. Coisa que eu, vereador Elan, se Deus quiser, nunca teria esse perfil de necessidade de virar um vereador de oposição, porque isso é um perfil meu muito de conciliação, de união, agregar, né? De agregar, né? Então, assim, isso dificulta alguns vereadores que são de oposição, porque você perde aquela parceria com o Poder Executivo de chegar lá numa rua que tem buraco e conseguir, através de um requerimento, de um ofício, porque ele ser aprovado na Câmara, esse requerimento, ele não significa que efetivamente vai resolver. Você vai lá na comunidade, tira foto, faz vídeo, conversa com a população, faz o requerimento e depois vai atrás de articular para resolver. Eu sou um vereador que, digo para você, dessas 3.000 ruas e 3.500 ruas que o prefeito Davi Almeida recapeou, e sei lá, Fábio, mais umas 3.000 ruas de tapa-buraco, né, ali, eu tenho para mais de 300 ruas que efetivamente nós conseguimos resolver. Até porque, como a gente convive nas comunidades, é automático, você vê aquilo, tirar a foto, conversar na rua ali com as pessoas, olha, nós vamos atrás de resolver isso. É o papel do vereador.
Vereador, tem alguns vereadores novos na Câmara, né? Inclusive já entrevistei um aqui, disse que vai doar todo o salário dele e tal, que não precisa do recurso. Mas a gente sabe que em outras situações tem vereador que precisa para pagar a folha, para pagar determinadas situações. Como é que está o seu relacionamento com a utilização da cota da atividade parlamentar? Como é que tá? Como é que o senhor vê essa situação? Ajuda, não ajuda? Como é que é isso? Ajuda, Fábio. Eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse assunto, até porque na ponta nós temos assessores que trabalham nas comunidades. E eu acho correto e justo, já que é um instrumento legal, aprovado, não é exclusividade só de Manaus. Tem muitas pessoas que acham que isso acontece só na Câmara em Manaus. Isso acontece na Câmara em Manaus, acontece na Assembleia Legislativa, acontece em todas as câmaras Brasil afora. E aí tem vereador que quer jogar com uma parcela da população que acha que isso não é necessário. Mas geralmente é alguém que mora no condomínio, geralmente é alguém que, Fábio, sequer vota, sequer vai às urnas. Você imagina, Fábio, que pouco mais de 23, 24% da população absteve ou anulou seu voto nessa eleição. Aí ela hoje quer fazer um comentário de dizer que vereador, que prefeito não faz isso. Poxa, vai lá na urna. Coloca o seu ato de cidadania na democracia. Então, assim, eu penso dessa forma, eu utilizo para o bem do mandato e das pessoas que confiaram no vereador Elan Alencar. Então, outros colegas, sempre assim, Fábio. Eu estou de fora de um processo e eu estou iniciando o processo. Então, quando ela está fora, pode falar o que quiser, pode fazer o comentário que quiser. E aí, aos poucos, ela vai entendendo que o povo precisa do político. Parte da população precisa do político, outros não precisam. Mas e aí, como é que eu vou ajudar as pessoas? Como é que uma simples cesta básica, Fábio, um simples remédio não é um assistencialismo eleitoral, mas é o dia a dia da necessidade que mora numa comunidade, o cara que não tem uma casa, que tem uma família gigantesca, mas não tem como comprar a sua alimentação. Então, assim, se a pessoa que veio aqui, tipo assim, for uma pessoa que tem posses financeira forte, que não depende politicamente. Eu, para viver, eu não dependo. Eu tenho a minha vida, meus pais me deixaram numa condição muito legal também, tenho meus negócios, porém, para a população, a gente pega do que é da população e entrega para a população. E isso, com o tempo, eu acho que essa própria pessoa vai entendendo, né? Que há uma necessidade, que aí vai cansando, né? Pô, todo dia aquela mesma coisa, todo dia aquela mesma coisa, todo dia aquela mesma coisa. Poxa, será que é justo? Só que já disse que vai doar, né? Isso. Para a instituição. Então, assim, já está valendo, ele vai direcionar ali para onde ele acha que é legal, a questão de autismo, a questão de uma casa de apoio e tal. Então, isso a gente meio que no dia a dia a gente já faz, mas eu não uso daquela coisa, vou pegar o meu salário. Eu não entendi dessa forma, até porque eu tenho família, tenho minhas filhas, tenho toda uma estrutura e eu não sou muito esse político de ficar jogando com a galera e dizer, olha, eu vou fazer isso para ver se alguém se agrada de mim porque eu faço isso. Isso é o vereador Elan, que saiu de 3.182 votos e foi para 8.611 votos. Então, dessa forma, eu acho que entenderam que eu estou fazendo certo. Se em algum momento eu achar que eu devo realinhar alguma coisa, o povo vai dizer aqui mais ou menos para mim, a gente vai levando. Perfeitamente. Vereador, qual é a prioridade para esse próximo mandato? Já tem alguma coisa especificada? O senhor já está alinhando com a sua equipe, né, para essa próxima gestão? Cara, eu fui eleito muito com saúde, social, infraestrutura, esporte comunitário e cultura. Quero até mandar um abraço para o pessoal da cultura, das quadrilhas aqui em Manaus. A gente teve apoio de mais de 20 quadrilhas. Fábio, muita gente não gosta de investir nessas questões de cultura, quadrilha ou time de futebol de bairro, porque acha que na época da eleição a turma não vai apoiar e tal. Eu não tive muito esse problema, até porque eu sou muito aquele cara de plantar. Aonde Deus vai dizer que a gente vai colher, tá tudo certo, o importante é o resultado final. O importante é que eu fiz muito assim para as pessoas de periferia. A gente alcançou muito. Poxa, eu destinei emenda para ajudar o Festival Folclórico, você imagina?
eu destinei emenda para arrumar um campo de futebol, o CCA do Santa Etelvina, 20 anos, Fábio, lá. Hoje funciona uma escola de natação, Fábio, com um professor, acho que é Franquinei o nome dele, mais de 500 crianças, Fábio. Cabe até uma entrevista lá, uma reportagem de vocês no futuro, né? Assim, sem política, algo social lá dentro do Santa Etelvina, escolinha de futebol, de futsal, campo lá de futebol. Então, assim, essas são a continuidade desses serviços que deu certo ontem e agora a gente vai continuar trabalhando. O senhor ainda está presidente da Comissão de Saúde, Estevam? Estou presidente da Comissão de Saúde, Fábio. Ontem, inclusive, teve uma apresentação do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, que tem uma obrigação por lei, pelo SUS, de apresentar à Câmara Municipal de Manaus, à Comissão de Saúde, os avanços, o que eles fizeram durante o quadrimestre, né? Então, assim, o que eu pude observar, Fábio, que avançou bastante, você imagina que uma das coisas que são básicas, que é a questão de vacina, né? Certo. O Ministério da Saúde preconiza em suas metas algo em torno de 95% de cobertura. Manaus é a capital que tem o maior índice e número de vacinação entre as capitais. Ela chega a 98% e, em alguns casos, Fábio, até 105%, porque a gente faz parte da região metropolitana e esses 5% é de alguns municípios vizinhos, em vez da pessoa ir lá no seu município, e aí ela está ali no meio da fronteira, em vez de ela ir para lá, ela vem para cá, e esse 5% a mais ele é registrado. Então, assim, isso a gente não está dizendo que está tudo bem, né? Mas isso a gente está dizendo que a atenção básica em Manaus avançou bastante, saiu de 40% para 90%, e eu acho que agora, nesse segundo mandato do prefeito Davi Almeida, a atenção básica vai avançar ainda mais, porque no início era um caos em meio à pandemia. E aí a gente vai aqui cobrar para que de fato saia o Hospital Dia, né? Que é uma das promessas de campanha, mas hoje Manaus já está preparada, a atenção básica já está preparada para isso. E aí tem algumas metas, Fábio, que é alguns pontos de vazio assistencial de UBS, entendeu? Davi fez muito, o prefeito fez muito, construiu e reformou algo em torno de mais de 100 unidades de saúde. Só que Manaus, ela cobra todo dia, o nosso papel enquanto vereador é esse. E aí a gente vai tentar articular com senadores, com deputados federais, né, pessoas que a gente apoia, né? Então, para que a gente consiga emenda parlamentar para construir uma UBS Porte 4 dentro do Nova Cidade, que Nova Cidade sofre com a mesma coisa que sofria o Viver Melhor. O Viver Melhor foi construído, o maior conjunto habitacional com 60 mil famílias ali e tal, e tinha uma unidade de saúde, Fábio, que atendia 300 pessoas dia. Hoje tem uma unidade de saúde que foi inaugurada na gestão do prefeito Davi Almeida, que atende 1.200 pessoas dias, mais as 300 do anterior. Então, você imagina que agora, de fato, avançou. Mas a Nova Cidade tem esse problema. É um conjunto habitacional gigantesco, mas quando você precisa da atenção básica, você vai para o Santa Etelvina, vai para o Monte das Oliveiras, mas lá dentro do Nova Cidade não tem um aparato de saúde básica que suporte. Ou ele vai ali para o SPA do Galileia. Então, esse fluxo de atendimento do que é básico, do que é média e alta complexidade, o prefeito Davi avançou muito. E o outro, Fábio, é lá dentro do Grande Vitória, que já é uma área de ocupação, de invasão, assim, há 15 anos, né? E aí, agora na campanha, estive lá, ouvi que o maior problema, poxa, vereador, se eu for reeleito, nos trabalhe para fazer uma unidade de saúde, uma UBS, porque quando a gente precisa tem que ir lá no Zumbi, tem que ir lá no Jorge Teixeira. Então, existe essa prioridade do vereador Elan Alencar para que daqui a 4 anos, quando for lá bater na porta, ele diz, opa, eu lutei por isso aqui e aconteceu.
e aí a coisa flui, né, Fábio? Claro. É isso que a gente A pensa. população reconhece. É. Vereador, durante ainda esses últimos anos, esses últimos meses, eu vi muito embate, inclusive o senhor se envolveu num embate com outro vereador sobre a questão de medicamento nas UBS, nas unidades básicas, né? E na eleição mesmo teve muita questão de informação ou desinformação sobre o que falta e o que não falta nas unidades. Inclusive tem até um sistema, né, para você acompanhar. Qual é o trabalho que pode ser feito para melhorar essa questão de informação para passar para as pessoas que precisam de medicamentos nas unidades? Olha, Fábio, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, assim, quando eu estou falando de 2 unidades de saúde, que para mim é prioridade tentar construir, é justamente para a gente começar a atingir essas pessoas que não têm acesso, né? Então, avançou na farmácia básica popular algo em torno de 50% do que era antes. Porém, nem todas, Fábio, têm o farmacêutico. Então, você, às vezes, não tem naquela casinha de saúde do lado da sua casa, uma unidade de saúde, ela não tem, às vezes, um farmacêutico que consiga estar ali presente, mas ele está em uma outra unidade, um pouco mais distante da casa dessa pessoa, que lá tem um farmacêutico que tem uma farmácia básica toda completa, que dê a ele a condição de pegar esse medicamento, porque medicamento controlado, ele só pode ser dispensado por um profissional farmacêutico bioquímico lá na unidade. Então, assim, esse é o grande problema ainda da dispensação de medicamento. Não quer dizer, Fábio, que está faltando. Só estou dizendo que ele não está ali do lado da cama. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, mas se a pessoa procurar no site da Censa Manaus, aí tem lá o link lá da farmácia básica e colocar o nome do seu medicamento, a única coisa que eu posso dizer para ti, que hoje, de fato, existe sim um remédio da pressão, existe sim um remédio do diabético, existe sim, tem uns programas do governo federal que todo medicamento, Fábio, que são dos programas, ele tem na assistência. Lá atrás, na época do Covid, por uma questão de matéria-prima, que faltou muito e tal, a nossa roda meio que deu uma travada pós-Covid. Então, faltou muitas matérias-primas no mundo, não era só questão de Brasil. E aí, tipo, uns 2 anos, 3 anos atrás, até o reabastecimento, até a coisa pode ter dado algum tipo de problema, mas no Brasil e no mundo. Mas eu garanto para ti que de uns 2 anos para cá, a gente tem acompanhado muito, porque como a gente anda na comunidade, se houvesse esse tipo de problema na atenção básica, chega no ouvido do vereador. Sim. Diferente, Fábio, do que acontece na SEMA, que até fralda esses dias estava faltando. Lógico que parece que depois de tanta repercussão a coisa avançou e estão, né, e chegou, então estão sanando os problemas. Então, assim, o que não dá é para dizer que se eu for aqui no 28 de agosto, eu, enquanto vereador, fico limitado. Tudo bem que é em Manaus, mas é uma ação de deputado. Se eu for no Platão, é uma ação de deputado. Se eu for, só tem a Moura Tapajós, a maternidade, que eu posso ir lá como eu já fui. Mas as outras maternidades, Dona Lindu, Ana Braga e tal, todas elas são de responsabilidade do Estado. Então, essa divisão aqui de responsabilidade que às vezes a gente deixa claro. E às vezes a população também não entende, né, vereador? Não entende. Vereador, a gente está caminhando para o fim da nosso podcast aqui, mas queria ainda aproveitar para o senhor deixar aí o seu recado, o seu agradecimento para a população que lhe reelegeu, na verdade, né, mais de 8 mil votos, sei que não é fácil, e falar também sobre da sua atuação para esse próximo, a partir de janeiro, como um novo mandato lá na Câmara Municipal de Manaus. Fábio, eu quero inicialmente agradecer você, parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Você tem informado bem a população de Manaus, para deixar as pessoas bem esclarecidas, né? O importante é o jornalismo, fato, né? Aquela verdade, sem a questão da tendência. Isso deixa a gente bem, bem feliz. Por isso que eu estou aqui, porque de repente tem aquela questão tendenciosa, apesar que eu não tenho problema em responder nada, e tanto é que a população soube entender isso e reconduziu a gente. Mas aqui fica o nosso compromisso de sempre estar firme, trabalhando pela sociedade manauara, sempre com compromisso com a verdade dos fatos. Aquilo que for de interesse da população, nós vamos estar ali para votar. Aquilo que não for de interesse da população, uma coisa que você viu muito esses últimos dias na Câmara foi votação de requerimento eleitoreiro.
Sim, ainda está no clima da ainda eleição. está na ressaca da eleição. Então, isso aí esquece. Ah, o vereador votou pela transparência disso, pela falta de transparência daquilo, para satisfazer um vereador para poder fazer like daquilo. Esquece que eu não vou entrar nesse mérito. Agora, se for, vai lá, mano, e resolve, como a gente faz, como muitos outros vereadores fazem e resolve. Então, assim, tem algumas pessoas que querem ser o bom samaritano da coisa e que às vezes não é tanto, que a gente conhece os bastidores também. Então, assim, o que fica é o compromisso do vereador Elan Alencar de sempre estar nas ruas. Vai ser 4 anos de muito trabalho. Eu tenho certeza que o povo reconhece quem trabalha. Estou muito feliz com a reeleição do prefeito Davi Almeida. É um amigo, é um cara muito trabalhador, é um cara resiliente, é um cara que não teve, Fábio, um dia de paz sequer para dizer assim, eu vou planejar isso aqui. Todo o tempo era um problema que tinha que resolver gerado por alguém. Então, foi invadido muito a sua vida pessoal. E assim, gente, o que eu sempre falo, que Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. E aí na própria Bíblia diz que toda autoridade que Deus permite ali, a vitória dela é concedida por Deus. Então a gente confia em Deus e acredita que tanto eu como os 41 vereadores e o prefeito de Manaus, que foi reeleito, e nós somos autoridades abaixo da permissão de Deus. Portanto, Deus no comando, pessoal. Muito obrigado, vereador Elan Alencar, do DC, participando conosco de mais essa rodada de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos de Manaus. Na próxima semana, a gente terá mais um convidado aqui também falando sobre política, falando sobre eleição ou reeleição aqui em Manaus. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.